Então essa é a crítica mais pedida do canal e as pessoas acham que eu odeio a WD e absolutamente não. Mas agora, como reconstruí meu PC, posso retirar esses SSDs e já os testei. Então esta é a análise do Western Digital SN850X e como ela se compara a todos os outros SSDs que testamos no canal. Este vídeo foi trazido a você pela LG e suas TVs OLED e QNET. Atualize sua experiência de cinema em casa através dos links na descrição abaixo ou saiba mais posteriormente neste vídeo. Isso é bom. Cheire isso. Isto é tão legal. Acabei de colocar isso lá para que a Red Bull possa entrar em contato em algum momento. Então, testei dois modelos separados, o de 4 TB e o de 1 TB. Eu tinha esses dois 4 TB no meu equipamento, mas agora, como trocamos para a edição NAS, que é muito melhor em termos de redundância e de acesso do cliente, tenho esses 3 para outras compilações. O de 4 TB é dupla face, como você pode ver aqui, e o de 1 TB é unilateral, então não tenho certeza se o de 2 TB é dupla face. Acho que o de 2 TB também teria dois lados, mas não poderia ser, porque, como você pode ver, há 4 chips no de 4 TB, o que significaria que o de 2 TB só poderia tê-los de um lado. Não sei, só estou contando o que sei. O que é incrível sobre esses SSDs WD-SN850X é que eles costumam ter uma venda muito boa. Confira os links na descrição abaixo porque quando os comprei consegui um negócio incrível deles. Não compre apenas isso, basta verificar o gráfico e depois tomar sua decisão, mas vamos verificar o desempenho então. Em primeiro lugar, a velocidade sequencial de leitura e gravação. Portanto, o bit ou linha laranja são obviamente nossos SSDs que testei. Então, estamos analisando primeiro a leitura sequencial e aqui você pode ver que está um pouco fora do topo do gráfico, mas como você pode ver quando ultrapassamos 6,9 GB por segundo, 6.660 MB por segundo, não há realmente nenhuma diferença entre o melhor. O que temos é o Solidum P44 Pro ou o Samsung 980 Pro AI. Há cerca de 2 a 3%, então todos estão dentro da margem de erro com velocidades de leitura de quase 7 GB por segundo. Os de 1 e 4 TB estão dentro de 0,03%, portanto têm desempenho exatamente igual. E se você está olhando as gravações e os gráficos de gravação, aqui está uma pequena diferença agora. Há cerca de 1,5 a 2% de diferença entre 1 e 4 TB. 4 TB é um pouco mais rápido e isso porque quando você está escrevendo nele, obviamente você tem mais RAM, você tem uma capacidade maior, então escrever nele será um pouco mais rápido e melhor na capacidade maior. As unidades são menores, mas ainda dentro da mesma margem de erro. E novamente no KC3000 esse é o melhor dos drives Gen 4 até este SN850X. Eles estão todos dentro de 5%, então tem desempenho quase igual. Agora, os resultados mais interessantes e relevantes são as velocidades aleatórias de leitura e gravação do SSD. E é isso que vemos aqui no benchmark de unidade rápida do sistema. Portanto, este benchmark testa a unidade de vários pequenos arquivos aleatórios em todos os lugares. Portanto, as unidades com bom desempenho neste teste são boas para uma unidade secundária que você não usa tanto. Portanto, você não está executando um sistema operacional completo ou programas, mas apenas abrindo documentos e talvez carregando um jogo aqui ou ali, ou abrindo algumas fotos ou realizando tarefas leves na unidade secundária. E aqui você pode ver que eles funcionam muito bem. Curiosamente, o Western Digital SN770M, este minúsculo SSD aqui, tem um desempenho um pouco mais rápido neste teste do que o SN850X, o que é fascinante. Alguns por cento melhor, mas estamos no topo das melhores unidades Gen 4. Agora descobri que o Solidum P40 Farm Pro é um pouco melhor, na verdade cerca de 12% melhor, o que é na verdade um aumento que você pode ver. Você também pode ver isso no gráfico. Há um pequeno salto, mas o desempenho é aproximadamente o mesmo que o KC3000, Kingston Renegade, SN770, o que é interessante, pois é um drive inferior, na verdade, mas neste drive secundário ele tem o mesmo desempenho. Obviamente, você pode ver que os drives Gen 5 são um pouco mais rápidos lá em cima, porque você sabe que eles estão usando, podemos ver que estamos aproximadamente no meio do parque.
Aquele e aquele de 4 terabytes não parecem muito diferentes um do outro. Somos quase iguais ao Kingston Fire Cuda 530, o que é muito interessante. Os profissionais do Solid Gym P44 e o Samsung 990 Pro são um pouco mais rápidos, até 9% mais rápidos no topo das paradas em termos de unidade de dados, mas ainda assim velocidades impressionantes, como nada de ruim a dizer. Você pode ver que o KC3000 tem o mesmo desempenho que este SN870. Mas este SN850X costuma ter um negócio muito melhor, então verifique os links na descrição abaixo. Tentarei deixar o máximo que puder na descrição abaixo para que você possa realmente dar uma olhada em tudo o que estou falando, e depois verificar os diferentes preços, mas parece que o WD Black é uma opção um pouco melhor. A qualidade da imagem é incomparável. O OLED oferece a melhor experiência em cores, brilho e vibração da tela. Seja em 4K ou 8K, os pretos profundos e as cores nítidas fazem com que qualquer conteúdo se destaque na TV, incluindo jogos. Em segundo lugar, a LG oferece vários tamanhos, designs e orçamentos diferentes para se adequar ao seu ambiente e estilo de vida. Vou deixar 3 dos meus favoritos na descrição abaixo. Por último, muitas TVs LG têm suporte para Dolby Vision e Dolby Atmos, o que significa que você obterá o melhor visual e som da categoria, e é por isso que você pode ver muitos criadores usando TVs LG OLED como monitores principais. Estou apenas arranhando a superfície do que essas TVs são capazes. Confira a linha de TVs da LG através da descrição abaixo. Saiba mais sobre eles e os 3 dos meus favoritos. Obrigado LG por patrocinar esta parte do vídeo. Benchmark completo do sistema do PC Mark X. Portanto, isso testa a unidade como um sistema operacional, onde você está executando programas ou sistema completo que faz muitas leituras e gravações aleatórias, acelera arquivos muito pequenos em todos os lugares, mas é um pouco mais intensivo também, porque às vezes você está gravando arquivos grandes ou instalando coisas e é um pouco mais pesado na unidade. E quão boa é a unidade para uma unidade operacional? Portanto, as unidades com melhor desempenho neste teste são melhores para o seu sistema operacional, mais rapidamente e assim por diante. Aqui, o SN850X está bem no topo das unidades Gen 4, como você pode ver, o KC3000 agora está um pouco mais abaixo. O Samsung 990 EVO 990 Pro é um pouco mais rápido, alguns por cento mais rápido, mas o Solid Gym P44 Pro de 2 TB e 1 TB são até 10% mais rápidos. Como você pode ver, não há muitos drives mais rápidos que este SN850X. Curiosamente, o de 1 TB tem um desempenho 1% mais rápido, um pouco mais rápido, o que mostra que ambos são exatamente iguais, e, mesmo se você adquirir o de 1 TB, é uma unidade de sistema operacional muito boa. Isso era o que eu tinha, mas agora, quando reconstruímos nosso PC de edição, coloquei o drive Solidine P44 Pro 2 TB lá porque tive que escolher um drive que tivesse múltiplos e porque eu tinha 2 desses Solidimes, eu estava usando isso como minha unidade do sistema operacional que parece ser a melhor unidade em NVMe Gen 4 que você pode obter. Vou tentar deixar isso na descrição. Como você pode ver, algumas das outras unidades nesta lista estão um pouco mais abaixo e lentamente descem cada vez mais. Como você pode ver, alguns deles são muito mais caros como o FireQ, o 530, eu sei que eles têm uma classificação TVW mais alta, mas ainda é interessante que este SN850X tenha um desempenho tão bom em comparação com alguns dos drives mais caros, se isso faz sentido. Agora, o próximo passo é o teste de consistência da unidade e testa a unidade em um ambiente absolutamente insano. Digamos que para algumas pessoas que usam uma unidade de forma muito intensa, muitas gravações, como este teste gravam mais de 20 TB nele, preenchem a unidade algumas vezes extras e duram cerca de 20 horas. A unidade atingiu o pico máximo e as unidades com melhor desempenho neste teste são unidades destinadas a pessoas com fluxos de trabalho muito insanos e muito específicos. Alguns dos profissionais criativos podem fazer isso ou algumas pessoas que são muito intensas em termos de fluxos de trabalho. Em termos de arquivos de vídeo, escrever e ler neles, talvez como um NAS, uma espécie de sistema NAS Flash ou configuração onde você está constantemente escrevendo coisas nele o tempo todo. Para os usuários normais isso não é tão relevante, mas ainda mostra se você colocar a unidade em um fluxo de trabalho muito intenso, quão boas são essas unidades. Agora, o que vi neste teste é que unidades com maior capacidade e maior caixa RAM terão melhor desempenho. Todas essas unidades têm caixa RAM e 1 GB por TB e isso se reflete nas versões de 4 e 1 TB aqui.
O SN770M não possui caixa DRAM, por exemplo, e aqui você pode ver que ele se sai impressionantemente bem em comparação com o SN850X, que está apenas dentro da margem de erro, dentro de 1% do desempenho. Então isso torna o SN770M ou o SN770. Obviamente o M significa que esta é a versão 2020-30 desta unidade. Você também pode obter toda a extensão dele. Parece uma opção muito boa se você quiser economizar um pouco mais no orçamento. Mas a versão SN850X 4TB está bem no topo, ao lado do Verbit VI7000G, o que é um resultado muito surpreendente. Não sei por que isso funcionou tão bem. O FireCuda 530 e o Samsung 990 Pro estão um pouco mais altos, mas curiosamente agora estamos batendo um pouco o Solidimi P44 Pro e o Samsung 980 Pro, mas como você pode ver, estamos no topo das paradas. Resultados impressionantes. Mas o KC3000 mais caro da Kingston é um pouco melhor. Interessante. Não sei exatamente porquê, mas há uma grande diferença entre este e o Kingston KC3000, cerca de 17%, como você pode ver uma grande lacuna no gráfico. Mas o Kingston também tem classificação de 700 TBW, o que permite escrever muito mais e tem uma longevidade um pouco melhor da unidade, além de ser um pouco mais caro. Em termos de uma unidade Gen 4 topo de linha de 4 TB, isso é muito bom. Surpreendentemente, o Samsung 980 Pro 2 TB tem o mesmo desempenho. Então, se você quiser adquirir alguns do Samsung 980 Pro 4 TB, eles são unidades um pouco mais antigas e talvez um pouco mais antigas. Mas ainda assim, de forma impressionante, o 980 Pro acompanha esta unidade de 4 TB, como você pode ver lá. E, curiosamente, também mencionei a diferença da unidade de 1 a 4 TB. Como você pode ver, ter uma unidade de 4 TB será muito melhor aqui, obviamente, porque quando você estiver despejando arquivos grandes lá, o caixa DRAM maior ajudará. E quando você tem maior capacidade, isso também ajuda. Mas para a maioria das pessoas, quando você tem um vídeo editado ou algo parecido e não está escrevendo, não conheço alguns terabytes dele. Em alguns casos, você gosta que às vezes transferimos um arquivo de projeto de vídeo de 1,2 TB para uma unidade ou algo parecido. Então talvez isso possa ser um pouco relevante para você e se você não quiser esperar um pouco mais pela unidade, porque o 1 TB começará a ficar um pouco mais lento depois de um tempo. Mas então os 4 TB serão capazes de aguentar um pouco mais, como você pode ver aqui. Estamos obtendo 40 ou mais, quase o dobro do desempenho do 4 TB em termos deste teste aqui em comparação com o 4 TB. Mais uma coisa para falar é a classificação TBW, que é uma especificação escrita em terabytes. Quanto maior o número, maior será basicamente a longevidade da unidade. E ainda mais permite gravar arquivos grandes nele. Agora, este é o padrão muito interessante que podemos ver na Samsung e na WD, todos eles têm 600, não é superior. Kingston KC3000, por exemplo, tem especificações um pouco mais altas. Solidimi tem um pouco mais alto no de 1 TB, mas quase o mesmo para o de 2 TB. Então isso equilibra lá fora. Algumas das unidades Gen 5 são um pouco mais altas e assim por diante. Deve durar um pouco mais. Concluindo, você deveria comprar o SN850X? Depende do motivo pelo qual você está comprando este SSD. São unidades de sistema operacional? São unidades de projeto? É uma unidade de caixa? É uma unidade de programas? É para um sistema SSD RAID? Tudo isso depende. E eu recomendo fortemente verificar os preços em comparação com os outros gráficos e, em seguida, olhar o benchmark relevante que acabei de mostrar. Se você é apenas uma unidade secundária, sabe que existem algumas opções mais baratas por aí. Eu escolheria o SN77X. Se você está procurando uma unidade de projeto ou uma unidade de sistema operacional, talvez sim. Mas eu recomendo verificar também as outras unidades lá. Como se o Solidimi fosse um dos meus favoritos em muitas dessas coisas apenas pela relação preço-desempenho e seu desempenho. Estou super impressionado. Então vou deixar os links na descrição abaixo, você confere e depois escolhe aquele para você. Se você quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo Minect e responderei a todas as minhas mensagens no Minect. Obrigado pessoal por assistir e vejo vocês no próximo. Vejo você em breve. Bye bye.